Meu irmão, a paz do Senhor, passo a ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Esta é a advertência do nosso querido e poderoso Pai. Desperta, igreja, Jesus está voltando. Aleluia. Meu irmão, neste estudo, não tomarei por base os sinais da vinda de Jesus que se encontram nos 3 evangelhos, pois os mesmos já têm se cumprido e estão se cumprindo desde a hora que Jesus voltou ao Pai. Aleluia. Porque os sinais da vinda de Jesus descritos nos 3 evangelhos são sinais comprovadores que comprovam e aprovam e revelam a segunda vinda de Jesus, que com realidade o que ele prometeu um dia realizaria, que seria a sua volta para buscar o seu povo. Então, os sinais da vinda de Jesus descritos nesses 3 evangelhos falam realmente da verdadeira volta de Jesus para buscar o seu povo. Falarei dos sinais do fim dos tempos, não dos sinais dos 3 evangelhos, e sim falarei dos sinais do fim dos tempos, pois começaram a se cumprir no ano de 1948, com a independência nacional de Israel. O que eu vou apresentar aqui aos irmãos é sobre realmente os sinais do fim dos tempos, não os sinais da vinda de Jesus descritos nos 3 evangelhos, repito, e sim os sinais do fim dos tempos, que esses sinais começaram a se cumprirem em 1948, com a independência nacional de Israel. Aleluia. Isaías 66:8 fala da independência nacional de Israel. 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Estes versículos era profecia referente à independência nacional de Israel, o nascimento desta nação, como se cumpriu em 1948. E Lucas 21:29, também falada por Jesus, profecia falada por Jesus a respeito também da independência de Israel, que diz: E disse uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. E esta figueira aqui aponta para a nação de Israel, e as árvores para as nações gentílicas. Graças a Deus. Meus queridos, eu agora passo a apresentar alguns sinais que mostram-nos a iminência da vinda de Jesus, que nos mostram-nos claramente, categoricamente, a iminência da vinda de Jesus. Com esses sinais que irei apresentar aqui ao irmão, você verá claramente que realmente o tempo está findo. Não é para se duvidar. Glória a Jesus.
O Papa Francisco, nas redes sociais, ele se revelou favorável ao homossexualismo e ao casamento do homossexual, homem com homem e mulher com mulher. Que nunca se viu isso na Igreja Católica Romana. Era uma igreja que mais era contra a sodomia. Era contra a sodomia. Agora, com esse Papa, abriu suas portas para a sodomia. Está vendo a situação? Desperta, igreja. Jesus está voltando. Desperta, meu irmão. Jesus está voltando. A Igreja Católica Romana, o Papa, falou nas redes sociais que realmente é favorável ao homossexualismo e o casamento de homem com homem e mulher com mulher. E agora? Cadê aquela pessoa que os católicos, coitado, tinham como o infalível, o santo de Deus, infalível? Eu tenho pena de você, meu irmão católico. Você está sendo enganado. Coisa séria. Então, isso aí nos mostra a iminência da vinda de Jesus, o tempo findo. E outra coisa. E outra coisa. Ele diz nas redes sociais que a morte de Jesus no Calvário foi o fracasso de Deus. O Papa Católico, da Igreja Católica, diz que a morte de Jesus no Calvário é o fracasso de Deus. Deus fracassa? Quem já se viu Deus fracassar? Quem fracassa é ele, que já é um fraco, um derrotado, acabado. Quem fracassa sou eu, você, não Deus. Deus nunca fracassou e não fracassará. Ele é eterno, todo-poderoso, todo o tempo. A morte de Jesus no Calvário foi por causa dos meus pecados, de teus pecados, para nos salvar. Não fracasso de Deus. Isso não é outra coisa do que o cumprimento de 2 Tessalonicenses 2:3, que diz assim, olha. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso aqui é uma apostasia, porque a apostasia é abandono da fé, mas não só é com os cristãos. Abandono da fé, desde quando houve o evangelho na terra, Jesus criou o evangelho, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, que começou a existir abandono da fé, crentes abandonando a fé. Então essa apostasia aqui não tem nada a ver com o abandono da fé de muitos crentes que abandonam Jesus para ir para o mundo. Não. Essa apostasia aqui tem a ver com o que aconteceu agora com a Igreja Católica Romana. Ele apostatou a doutrina verdadeira da Bíblia, que a Igreja Católica também era uma defensora. Era uma defensora contra a sodomia e defendia o Calvário, a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Tinha Deus como Supremo Todo-Poderoso. E agora, o Papa desmanchou tudo quanto ensinou. Desmanchou tudo. Ele agora apostatou o que a Igreja Católica cria e ensinava. Era o que estava faltando. Paulo disse que Jesus voltaria enquanto a apostasia não chegasse e enquanto não surgissem os rumores do anticristo. Tudo isso já aconteceu. Aleluia.
A paz promovida pelos Estados Unidos com a nação de Israel e os países árabes, 1 Tessalonicenses 5 e 3, aconteceu desde setembro. Precisamente foi no dia 7 de setembro que foi assinada a paz entre Israel e os países árabes. Está em cumprimento. Ainda que não seja a paz que a Bíblia apresenta que o anticristo firmará com a nação de Israel e com muitos países árabes, ainda que não seja, mas esta paz é a introdução. Irá introduzir a paz do anticristo entre Israel e as nações árabes. Mas possivelmente esta já seja a paz que o anticristo usará para ampliar mais o seu reino, quando ele assumir. O que nós sabemos que foi firmada a paz. E precisamos estar atentos ao ressoar da trombeta. Desperta, igreja. Jesus está voltando. Desperta, meu irmão. Jesus está voltando. Aleluia. Os rumores da manifestação da besta está em cumprimento, segundo Tessalonicenses 2:3. Nas redes sociais, só é o que a gente vê entre os cristãos, é falando do anticristo que está aí para assumir. O palco está preparado para o anticristo assumir. E a maioria dos cristãos e pastores, estudantes da Bíblia e teólogos, estão dizendo que o homem, que será a besta anticristo, já está aí em ordem para assumir a liderança do mundo. As redes sociais são o que mais falam. Chama-se a manifestação do anticristo para poder a igreja subir. São os rumores da manifestação do anticristo para poder a igreja ser arrebatada. Está acontecendo. Desperta, irmão. Jesus está voltando. O aparecimento do Pix, sistema super, ultra moderno, digital, que substituirá a cédula em papel, foi inaugurada no dia 5 de outubro deste mês, ou aceita pelo Banco Central do Brasil. Este sistema, segundo as redes sociais, já está em muitos países do mundo. E, segundo os entendidos no assunto, introduzirá o chip futuramente no mundo. E que é o chip, já está sendo testado aqui no Brasil e em outros países. É o cumprimento de Apocalipse 13, 16 a 18. Aleluia. Esse Pix é um sistema moderno, digital, que o Brasil aceitou agora em outubro e muitos países já estão em ação, que vai substituir a moeda brasileira, as cédulas. E eles estão trabalhando e dizendo que daqui a 2 anos essa moeda desaparecerá e entrará no mundo uma moeda única, digital, que realmente será o sistema da besta. A moeda que a besta irá implantar no mundo. Que desperta, meu irmão. Jesus está voltando. Aleluia. É uma alegria para nós. Estão trabalhando para unificar as religiões em uma só. Estão trabalhando para unificar as religiões. Ainda não fizeram isso porque a igreja não está na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, tudo isso anda, vai lentamente, paulatinamente. Porque a igreja ainda está.
Estão também querendo implantar uma só moeda no mundo, que é o chip. Isso só depois que a igreja for tirada da terra. O chip está sendo testado em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E o cientista, criador do chip, agora ele é um cristão. Ele agora é um cristão, aceitou Jesus como seu salvador. Ele falando nas redes sociais, dizendo que esse chip é o selo da besta. O criador do chip, o cientista que criou, ele é cristão. E ele está na rede social, o testemunho dele. Ele falando diretamente que esse chip é o selo da besta. Quando muitos cristãos não crêem, muitos pastores dizem que não, o cientista criador do chip está dizendo que é o selo da besta. Hoje se acha arrependido porque no tempo que ele criou não era cristão. Aleluia. Te desperta, irmão. Jesus está voltando. Te desperta. Os estudos da Igreja Católica Romana estão dizendo que o Papa Francisco é o último Papa da Igreja Católica, é este. Outro não existirá mais. Porque Roma será destruída. Que realmente o próximo será o anticristo. Aleluia. Tudo Deus está mostrando a mim e a você, desde que eu ou você queira ficar por dentro inteirado de tudo quanto está acontecendo e mostra que Jesus está a voltar a qualquer momento. Que tudo está cumprido. Para aqueles que não crêem, então, não é nada. Quando se arrepender é tarde. Quando quiser crer, é tarde. Aleluia. O rabino de maior influência de Israel, de nome Raim Kanievski, já está conversando, ele dizendo nas redes sociais que está conversando com o Messias. É o rabino de maior influência de Israel. Um com mais de 80 anos, quase 90 anos. Está dizendo que está conversando com o Messias. E dizendo mais que a sua manifestação, segundo ele, está iminente. Ele vai aparecer de repente, a qualquer momento. Porque ele já está conversando com ele. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 6 a 8, fala da manifestação. As duas manifestações do anticristo. O versículo 3, segundo Tessalonicenses 2, 3, fala da manifestação para a igreja ser arrebatada. Que a igreja só será arrebatada com essa manifestação, o rumor dessa manifestação do anticristo. É a igreja tirada. E no versículo 6 a 8, é a segunda manifestação dele, mas para governar o mundo, após o arrebatamento da igreja. Desperta, meu irmão. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. O rabino está dizendo que está conversando com o Messias. O Messias dele. Para ele, o verdadeiro Messias é esse. É o anticristo. Para nós, ele é o anticristo. Pela Bíblia, é o anticristo. Mas para ele é o Messias verdadeiro. Para eles, que não é. Eles só irão descobrir e entender que realmente é um falso Messias depois de 3 anos e meio que ele estiver governando o mundo. Quando completar 3 anos e meio, é que será revelado o falso Messias. Aí Israel cortará o pacto, cortará a união com ele. É quando vem começar a grande tribulação para a nação de Israel. Falar de para o mundo mesmo. E segundo os rabinos israelenses,
Eles estão esperando o seu Messias ainda este ano. Estão esperando ainda este ano. Eles estão dizendo que este ano ele vai aparecer. Estão com toda a fé que ainda este ano o Messias deles irá aparecer, se manifestar. Estão com toda a fé. Aleluia. Os rabinos estão dizendo que o último aniversário de Israel, que houve agora em setembro do ano, foi sem o Messias. Mas para o ano próximo aniversário de Israel será com o Messias presente. Então, meu irmão, não há razão para você, nem eu, nem crente algum, aquele que realmente deseja morar no céu, aquele que está esperando Jesus, duvidar e dizer que Jesus não está voltando. Ande a ficar esperando por Jesus daqui a dezenas de anos. Não há razão para isso. Porque todos os sinais mostram categoricamente que a vinda de Jesus para buscar a sua noiva está iminente. Está a acontecer a qualquer hora. A qualquer momento. Glória a Jesus. A novilha vermelha, que era uma dor de cabeça para os rabinos em Israel, fazia anos que estava lutando. Que surgisse a ovelha, ou seja, a novilha vermelha, para o sacrifício do templo. Estavam lutando. E eles diziam que não adiantava construir o terceiro templo sem a novilha presente. Não adiantava. Também não adiantava o Messias chegar sem esta novilha estar presente. Porque não teria condições de realizar os sacrifícios. Porque em Número, capítulo 19 e versículo 1 a 2, está ali narrado por Deus que a novilha para o sacrifício do templo de Israel seria vermelha. Ele estava lutando com Deus, lutando para que surgisse, fazendo teste mais teste com novilhas. O rabino, diretor do instituto do templo, o responsável por tudo isso, estava numa luta tremenda para que a novilha surgisse. E agora a novilha já apareceu e são duas. Já estão com 2 anos, quase 3 anos de existência. E eles estão ainda testando mesmo ainda. Para ver se tem algum defeito, mas de agora está sendo comprovado que realmente elas são as escolhidas. Estão aprovadas para o sacrifício. Quer dizer, agora segundo os rabinos, segundo os judeus, estão com condição de construir o terceiro templo. Agora o terceiro templo pode ser construído, porque a novilha já está de posse das novilhas. O Messias tem condição, ou poderá chegar, ou pode chegar tranquilamente, porque a novilha para o sacrifício do templo já estão com eles. Desperta, meu irmão. Jesus está voltando a buscar a sua noiva. Os utensílios do terceiro templo já estão todos preparados. Estão todos preparados. O rabino responsável pelo instituto do templo, do terceiro templo, ele está dizendo que praticamente os utensílios do terceiro templo, já estão todos construídos, todos preparados.
Aguarda somente Deus providenciar o lugar que hoje é ocupado por uma casa de oração dos árabes e dos judeus para poder construir o templo, tá? Foi levantada e construída no lugar do templo antigo. E para ser demolida, para ser construído o templo, o terceiro templo. Isso aí é só um milagre de Deus. E estão aguardando esse milagre de Deus. Como surgirá? Glória a Jesus. Os judeus estão clamando a Deus nas ruas de Jerusalém pela chegada do Messias. Mais de 100.000 judeus saem às ruas de Jerusalém, clamando a Deus, pedindo que apresse a chegada do Messias. Aleluia. E assim está se cumprindo as Escrituras. As Escrituras para o arrebatamento da igreja, meu irmão, está cumprida. Os sinais estão cumpridos. Não está faltando mais nada. Biblicamente, para o arrebatamento surgir, para Jesus descer e arrebatar sua noiva querida deste mundo de horror, para não sofrer os horrores da grande tribulação, está faltando o sol escurecer, que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 31. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 20. Talvez você diga, eu nunca vi ninguém falar isso. Que o sol iria escurecer para poder Jesus descer para buscar a sua igreja. Porque não tinha chegado o tempo ainda. Deus só revela no dia certo as coisas. A sua palavra, seus segredos, Deus só revela no tempo marcado. Deus trabalha em cima do tempo. Deus é organizado. Deus é organizado. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso, aleluia, e glorioso dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento da noiva do Senhor. Chama-se dia glorioso. Luz de sangue já aconteceu umas 3. Tudo este ano. Já cumpriu-se legalmente. A luz de sangue cumpriu-se legalmente. As Escrituras se cumprem. Agora falta o sol escurecer. Alguém diz, não é possível. Porque quando um crente diz que não é possível o sol escurecer, é porque ele não conhece Deus. Ele não sabe quem é Deus ainda. É um cristão, mas não conhece Deus. Está quase discípulo com Jesus. Tanto tempo com Jesus e não conhecia ainda quem era Jesus. Quando Jesus disse, acalmou o temporal, dentro do barco, dentro do mar da Galileia, mandou o vento se calar e a água se aquietar, ficaram tão entusiasmados, tão empolgados, tão perplexos, que disseram, quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Ao lado de Jesus, seus discípulos não conheciam ainda. Então a maioria dos cristãos e de pastores estão assim. Ainda não sabem quem é Deus, que ignoram o sol escurecer. Por quê? Isso é nada para Deus fazer? O que é isso? Não é nada. Quando Jesus morreu, na hora que estava crucificado, antes de morrer, já nos momentos de morrer, o sol escureceu. 3 horas o mundo passou em trevas. Isso é nada para Deus. Não é nada.
Para tirar Israel, os hebreus do Egito, foi 3 dias de escuro. Trevas densas, que quase se podia apalpar as trevas. De repente. Isso não é nada para Deus fazer não, meu irmão. Você precisa crer mais em Deus, ter mais fé. Conhecer o seu Deus, conhecer o nosso Deus, saber que é Ele. Está na sua palavra que o sol vai escurecer. Isso é nada. Porque a Bíblia não diz que é 3 dias e 3 noites, ela não diz. Quem diz aí são aí as visões aí nas redes sociais, mas a Bíblia não diz quantos dias e noites passarão o mundo no escuro. Ela diz apenas que Deus vai retirar a luz do sol. Agora, quantos dias, não sabemos quantos. Mas vai escurecer, meu filho. Que você crê, que não creia. Você precisa saber quem é o nosso Deus. O mundo precisa passar por essa experiência, por esse castigo. E a igreja precisa passar também para se santificar, para poder ser arrebatada. É a maior prova que a igreja vai passar antes do seu arrebatamento. Fique ciente disso. É profecia, está na palavra do Senhor. Se cumprirá legalmente. O que eu tenho para dizer a você nesse momento, além de tudo quanto já falei, é o seguinte: desperta a igreja. Desperta, crente. Jesus está voltando. Desperta, crente. Jesus está voltando. Não é tempo de se descuidar, nem eu nem você. Vamos deixar de olhar para baixo, para a terra, visando somente os bens materiais. Vamos olhar para cima, porque é de cima que vem Jesus buscar a sua igreja. Tempo de olhar para a terra, buscar as bênçãos terráqueas, passou. Passou. Só não podemos deixar de trabalhar, viu? Nem eu, nem você, não podemos deixar de trabalhar, porque aí é fanatismo. Temos que trabalhar até na hora do arrebatamento. Mas sabendo que o tempo de você adquirir riqueza, meu filho, passou. É o tempo de subir para o céu, ser arrebatado. Para aqueles que querem ser arrebatados, para o crente que é crente para ser arrebatado, para morar no céu. Mas para o crente que quer ser crente somente por vaidade, um passatempo, então nem se lembra do céu. Mas para você que quer morar no céu, como eu quero, nós se preocupamos e se apegamos com a palavra do Senhor, olhando e considerando os sinais dos tempos que nos mostram a iminência do arrebatamento da igreja. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Te agradeço em nome de Jesus.